Tem jogo que te leva de volta no tempo. Não porque é antigo, mas porque parece que saiu direto de um CD-ROM de 1998. Tale of Darklands tem exatamente essa cara. Aquele RPG de PS1 que você alugava na locadora, jogava o fim de semana inteiro e devolvia na segunda-feira. Só que esse aqui é novo. Saiu em 2025 no PC e agora chegou aos consoles. E a pergunta que não quer calar é: isso é charme retrô ou só um jogo defasado tentando se passar por nostálgico? Visualmente, o jogo acerta em cheio na estética de PS1. Modelos low poly, texturas pixeladas, animações duras, mas não é feio, é bonito. Tem uma direção de arte que entende o que tornava aqueles jogos tão marcantes. As cores são vibrantes, as áreas de combate são grandes, a iluminação é simples, mas eficaz. Você olha para a tela e sente que está jogando algo que poderia ter vindo depois de Brave Fencer Musashi ou Threads of Fate. É um charme genuíno, não é ironia, não é meme, é amor pelo que o PS1 representava. A trilha sonora segue a mesma linha, sintetizadores suaves, melodias simples que ficam na cabeça, nada grandioso, nada orquestral. É música de cidadezinha de RPG antigo e funciona perfeitamente com o ritmo do jogo. Só que a nostalgia visual não segura tudo. O combate é twin stick, um botão para atacar, um para pular, um para esquivar. E a execução é travada. Os golpes não têm impacto. Você aperta o botão e parece que o personagem está empurrando o ar. O auto-aim tenta ajudar, mas a imprecisão atrapalha. Os inimigos têm inteligência artificial de PS1 de verdade, e isso não é elogio. Eles andam em círculos, ficam presos em paredes, às vezes te ignoram completamente, às vezes te atropelam sem aviso. Se você cresceu jogando PS1, isso vai soar familiar. Você já enfrentou inimigos assim, já lidou com câmera teimosa, já perdeu luta porque o boneco não respondia direito. E, dependendo da sua paciência, isso pode ser nostálgico ou insuportável. O jogo caminha nessa linha tênue o tempo todo. A história não tenta reinventar a roda. Tem um rei, tem um mal antigo, tem cristais que você precisa coletar. Você é o herói escolhido. É o plot de 90% dos RPGs de PS1. E o jogo sabe disso. Ele não tenta ser profundo, não tenta ser emocionante. Ele só quer te dar um motivo para ir do ponto A ao ponto B e enfrentar o que vier no caminho. Os diálogos são funcionais, os personagens são esquecíveis, mas tem uma honestidade nisso. Nem todo jogo precisa ser Disco Elysium. Às vezes você só quer salvar o reino, pegar os cristais e ver os créditos subirem. E Tale of Darklands entende isso. A campanha principal tem 3 horas, com as missões extras 5. Para fazer tudo, 8 a 10 horas. Isso também é DNA de PS1. Muito RPG daquela época durava um fim de semana. Você alugava sexta, zerava domingo. Tale of Darklands replica isso. Não quer te prender por 80 horas, quer ser terminado. E existe um público que sente falta disso. Mas aí você olha o preço e a nostalgia cobra o seu preço, literalmente. Na Steam, R$ 26,49. Por menos de R$ 30, você leva um jogo que te transporta para 1998. Se você tem saudade daquela época, é um preço justo. Se você nunca jogou o PS1 e não tem apego emocional, ainda é um RPG curto e acessível por um valor baixo. No Switch, R$ 46,99. No Xbox, R$ 48,95. No PS5, R$ 56,90. Conforme o preço sobe, a magia retrô vai se desfazendo, porque a R$ 26 os defeitos são charme, a R$ 56 os defeitos são só defeitos, e com R$ 56 você compra coisa muito mais polida na eShop e na PSN. A nostalgia não sustenta esse valor. Se você tá na Steam, R$ 26 é uma compra fácil, ainda mais se você cresceu com PS1. Se você tá no console, espera uma promoção. Esse jogo em desconto vira recomendação. No preço cheio, só se você for muito fã da estética. Tem uma demo grátis na Steam. Use. Em 15 minutos você já sabe se o charme retrô te pegou ou se só te irritou. Tale of Darklands é uma carta de amor ao PS1. Sincera, sem cinismo, feita por alguém que claramente cresceu jogando aqueles jogos e quis fazer um também. Ele não é memorável, não vai competir com Final Fantasy, mas também não é desonesto. Só que amor ao PS1 não justifica pagar quase R$ 60 num jogo de 3 horas.
Na Steam, por R$ 26,00, ele se paga. No console, espera uma promoção, porque nostalgia boa é nostalgia que cabe no bolso. Agora eu quero saber, você cresceu jogando RPG de PS1 e pagaria mais caro por um jogo que te leva de volta para essa época ou só compraria na promoção? Comenta aí, se inscreve no Radar Level Up. Até o próximo vídeo.